Saudações! No vídeo anterior nós falamos sobre a relação que existe entre os investimentos maciços, faraônicos, chineses e mais recentemente árabes, e um processo paulatino, mas cada vez mais acelerado, de se livrar de ativos financeiros lastreados em dólar, não só ativos financeiros americanos, mas ativos financeiros lastreados em dólar. China e os árabes estão desovando títulos públicos americanos, estão se desfazendo de posições no mercado financeiro dos Estados Unidos. Em resumo, estão se livrando de dólares e transformando isso em infraestrutura crítica, principalmente de transporte para fins de conexão entre a China e o Oriente Médio, e ao que parece cada vez mais recentemente entre China e Oriente Médio com o continente africano, certo? Faz muito sentido porque a África é muito mais rica do que a Europa, não tem dúvida quanto a isso. A Europa, que roubou os outros continentes do mundo, os outros povos do mundo por 600 anos, desde a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, até que ela finalmente começou a ser detida na Ucrânia pelos russos em fevereiro do ano passado. Então foi uma pilhagem de mais de 600 anos que enriqueceu a Europa. Quer dizer, ela não ficou rica com os próprios recursos, ela ficou rica roubando. Roubou no colonialismo, milhares de toneladas de prata e dezenas de toneladas de ouro, talvez centenas, dos tíbetes, dos astecas, dos maias, dos incas. Roubou a liberdade dos africanos. Depois, na Índia e na China, nós já explicamos, e até temos fios sobre isso, 400 milhões de vidas, só os britânicos foram responsáveis por eliminar, mais as 100 milhões que foram retiradas das Américas. Então, meio bilhão de vidas humanas só para o desenvolvimento do capitalismo e do Ocidente. E isso contando, repare, China, Índia e América, não estamos falando da África. Estamos falando da escravização, não estamos falando da Oceania. Estamos falando que só China, Índia, também ignorando todo o restante da Ásia, e Américas, meio bilhão de vidas. Quantidades incalculáveis de ouro e prata. E uma população condenada a consumir drogas pela Inglaterra, que foi o caso da China por ocasião da Guerra do Ópio, O HSBC foi criado para isso, para lubrificar o comércio de drogas entre a Inglaterra e a China. Isso é o Ocidente, certo? Então o Ocidente, o capitalismo, é um sistema de pilhagem, de roubo. A própria mais-valia é um roubo. É o trabalho não pago, ou seja, é o trabalho que é roubado de cada trabalhador. Cada trabalhador individual, atomizado, é roubado pelo sistema como um todo. Quem facilita isso? É o Estado, essa é a função do Estado. Eu tive um post meu que viralizou no Twitter, ontem inclusive, em que, por motivos outros, a gente teve que entrar na questão da China, certo? O post mostrava sobre uma moça dirigente do Partido Comunista Chinês que assumiu a chefia de uma aldeia na província de Henan, que foi onde a China nasceu. Ela estava tendo muito sucesso e tal. E aí eu nunca, de verdade, em 14 anos, nessa rede social específica, eu nunca enfrentei tanto hate. Só blocos por causa dessa postagem. Até agora já foram 33. Eu tive que distribuir 33 blocos para todo tipo de hater, ignorante, mentiroso, falastrão, pessoa que esparrama fake news, troll. Sabe aquele sujeitinho que comenta kkkk e escreve uma bobagem? É um assunto que incomoda muito. É um assunto que incomoda demais da conta, um punhado de gente. Nitidamente é isso. Mas voltando à questão que a gente estava falando, retirar parte do dinheiro das reservas cambiais lastreado em dólar, não o dinheiro que está em euro, dólar canadense,
dólar australiano, renminbi, pelo contrário, renminbi, a gente tem que aumentar a participação dele, e ouro também. Certo? Retirar uns 100 bilhões das reservas de ouro e fazer como os chineses e os árabes. Investir em infraestrutura de transporte. Eles estão investindo para conectar o Oriente Médio com a China e futuramente com a África, porque eu disse, a África é muito mais rica do que a Europa. A Europa não tem ouro, não tem prata, não tem minérios metálicos, não tem petróleo, não tem gás. A Europa não tem nada. A Europa tem impressora de dinheiro. A Europa vive do que ela roubou em 600 anos. Ela não tem nada. É um continente pobre. A África não. A África tem reservas incalculáveis de riqueza, de fonte de energia, de matéria-prima, de depósitos minerais, produtos agrícolas. A Europa não consegue nem produzir comida para ela mesma, com exceção da França e mais uma meia dúzia de países. Então a África é muito rica, principalmente naquilo que a Índia, não falamos dela, mas ela também é interessada, a China e os árabes precisam, certo? Eles precisam disso, a África tem como fornecer. A África é um continente muito mais rico do que a Europa. Só precisa se livrar dos europeus parasitas, né? O capitalismo parasitário, da dependência de dólar. Não faz sentido usar o dólar. Faz sentido usar o dólar se você for fazer comércio com os Estados Unidos. Ok. Mas se o comércio não é com os Estados Unidos, para que usar o dólar? Eu explico por quê. Porque isso te deixa dependente do sistema financeiro. Você tem que pagar pela mercadoria em dólar, então você tem que comprar o dólar com juros. É isso que empobrece a África. É isso que empobrece as nações. A necessidade de comprar moeda num terceiro país, no caso o dólar americano, para usar em comércio internacional. Sem a necessidade de dólar, os países poderiam fazer um comércio justo, limpo, moeda por mercadoria, moeda por moeda, certo? O Gaddafi foi para o plano espiritual por causa disso. Ele propôs aos africanos que criassem uma moeda lastreada em petróleo e ouro, para não ter que usar mais o dólar, e se tornarem livres do sistema financeiro internacional, não só dos americanos. Os europeus se beneficiam disso. Então, nesse sentido, usar parte das reservas em dólar para desenvolver infraestrutura crítica de transporte, um sistema de trem-bala que conectasse o Rio de Janeiro até Campinas e São Paulo, Campinas e São Paulo, e Salvador até Fortaleza, traria ganhos enormes para a sociedade e para a economia brasileira. Muito melhor do que deixar o dinheiro lá, esperando ele ser desvalorizado e não valer nada.